Mas irmãos, o tema de hoje, começando hoje, heresias na história da igreja. E aí quando eu falo desse assunto, pode começar a surgir na mente assim: por que sair da escatologia e logo começar a falar de heresia? Será que o pastor está querendo apontar o dedo para as igrejas e falar que a igreja A ou B tem heresia? Será que ele está querendo dizer assim que a igreja está contaminada? Irmãos, meu estudo, ele não é um estudo cheio de preconceitos, muito pelo contrário. A minha ideia é mostrar para vocês que desde a origem da igreja, certas ideias erradas já começaram a ser inseridas no princípio, e que nós precisamos ter a nossa mente aberta para compreender as coisas erradas que já existiram, aquelas que estão começando, aquelas que já são aceitas pela igreja de forma geral, e que a gente seja capaz de compreender aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E quando se fala do Apocalipse, das últimas coisas, aceitem esse fato que vou afirmar, irmãos. À medida em que os anos passam, as heresias se desenvolvem. À medida em que os anos passam, as heresias começam a ser aceitas com mais naturalidade. Enquanto estamos desenvolvendo a nossa história humana e o fim se aproxima, tenham certeza disso, as heresias vão tomando forma, crescendo, e a própria igreja começa a aceitar aquilo. A própria Bíblia já nos dizia: tome cuidado, porque no fim dos tempos acontecerá tal e tal e tal coisa. E uma dessas coisas que o fim dos tempos aponta é a aceitação de doutrinas erradas e crenças inaceitáveis. Irmãos, cuidado. Quando eu falo esse cuidado, não é da boca para fora, cuidado mesmo. Quando nós olhamos para a história bíblica, ela sempre foi marcada por crenças erradas. Paulo mesmo, na semana passada eu preguei sobre isso no culto de domingo. Quando Paulo estava no fim do seu ministério, ele expressa para Timóteo uma certa frustração, porque ele imagina que ele logo estaria morrendo, mas ele vai dizer: Timóteo, toma cuidado com a igreja, porque crenças erradas vão se infiltrar no meio. Meus irmãos, é estranho, porque é como um semeador que sai por aí semeando uma boa semente, e logo atrás vem alguém semeando praga. E é isso que Satanás faz, é isso que os falsos profetas fazem, é isso que uma classe de homens faz. Se tem pessoas lançando uma boa semente, vai ter também pessoas lançando sementes erradas. E a grande pergunta é: quem garante para nós que alguém em quem acreditamos, que essa pessoa não é uma semeadora de heresias e crenças erradas? Quem garante que aqueles que nós ouvimos no culto, nas nossas aulas, ou quando a gente ouve na nossa casa, na internet, no YouTube, ou mensagens que a gente recebe, quem garante que aquela pessoa não é uma semeadora de heresias? O problema da igreja hoje é que a gente não está sendo capaz de discernir o falso do verdadeiro, irmãos. A igreja ela não parece não estar apta para discernir o falso do real. E a prova disso é que o falso costuma ser aceito com muito mais naturalidade. E nesse ponto, eu quero advertir a igreja de que heresias acompanham a história da igreja. Mas irmãos, eu quero, só para te encorajar, a dizer o seguinte: a história da igreja, ela se desenvolve com pessoas como eu e como você. Deus está desenvolvendo a história através de pessoas. É como um revezamento, onde um passa bastão para outro e outro passa para outro, geração entrega para uma geração posterior. E nós então temos a responsabilidade de deixar o legado para os outros. Eu recebi alguma coisa, acredito que uma coisa boa, eu quero preservar aquilo que é bom para transmitir para outra geração, e a outra geração vai transmitir assim por diante. Foi o que aconteceu nos tempos bíblicos. Jesus transmite para os apóstolos transmitem para a geração seguinte. Imagine isso: Jesus transmite para Paulo,
Paulo transmite para Timóteo, para Lucas, para João Marcos, aí ele transmitiu para Pedro, Pedro vai transmitir para Policarpo, que vai transmitir para outro, e assim a verdade vem sendo disseminada. Mas, se uma geração não cuidar daquilo que recebeu, o que será transmitido para as próximas gerações? Irmãos, há muita coisa sendo transmitida que não pode ser aceita, e isso não tem a ver com doutrina de igreja, entre aspas, porque aí a nossa mania diz assim, não, mas aquilo é doutrina da igreja, como se uma igreja, irmãos, esse papo de doutrina de igreja, eu não gosto dessa palavra. A igreja ela só pode ter uma doutrina, que é a doutrina de Cristo e dos apóstolos. A igreja pode ter costume, mas aí a gente ouve muito no meio, aí fora, fala, não, qual que é a doutrina da sua igreja? Qual que é a doutrina da sua igreja? Eu falo, bate na boca, o negócio não tem, a minha não tem uma doutrina diferente da do outro. Minha igreja tem que ter a doutrina de Cristo, não é isso? Só que não, a igreja se cerca de doutrinas, aí uma igreja tem a doutrina A, a igreja tem a doutrina B, a doutrina C, D, E, F, e se fala, nossa, parece tão contraditório, será que todas estão na Bíblia mesmo? Será que isso é harmonizado pela Bíblia? A gente vai logo descobrir que não pode, irmãos, tem coisas que não dá para aceitar. Então, heresias na história da igreja, é necessário que a gente compreenda o que esteve no passado, aquilo que está em desenvolvimento, aquilo que virá pela frente, porque o fim está próximo, e já que o fim se aproxima, precisamos estar bem atentos, irmãos. Bem, a palavra heresia, com esse significado que a gente tem para nós, essa palavra só aparece uma vez em toda a Bíblia. Quando nós falamos da palavra heresia, no significado como nosso ouvido assimila, ela aparece uma única vez na segunda carta de Pedro. Ele escreveu no capítulo 2, versículo 1, essa palavra no significado que nós entendemos. Mas a palavra heresia, ela é uma palavra que do grego é parecidíssima com o que nós falamos em português. Ela é mencionada 9 vezes. A palavra heresia, ela está contida na Bíblia 9 vezes. Uma vez com o significado, com a tradução heresia, e as outras 8 vezes com o significado de seita, facção ou grupo. Quando eu falo a palavra heresia, irmãos, eu estou na verdade dizendo a respeito de uma escolha, uma opinião pessoal, que ela tem uma natureza íntima a respeito de algo específico. Quando a palavra bíblica, a palavra lá está o hairesis, ou o heresia, essa palavra ela diz a respeito de algo que alguém acredita por escolha pessoal, como alguém que se torna adepto de uma seita, de um grupo ou de uma crença, porque ela escolheu crer naquilo, algo dela vinculado com ela. É isso que essa palavra diz. A palavra do original, ela tem o significado de escolha ou opinião, mas o conceito moderno de heresia é interpretação ou doutrina considerada falsa pela igreja. A palavra heresia significa para nós hoje uma teoria ou uma ideia que contraria algo estabelecido por um grupo. Quando a gente pensa na palavra heresia, irmãos, a gente logo não pensa em erro, algo que vai contra o que a gente acredita. Esse é o conceito moderno de heresia. Mas a palavra no texto bíblico, mesmo original, significa escolha. Significa você ser partidário de um grupo porque você observou aquelas características e se torna adepto daquilo. Então, eu digo para vocês uma coisa: quando a Bíblia menciona a palavra heresia, ela está mostrando para nós que pessoas escolhem de maneira íntima e pessoal acreditar em alguma coisa e se tornar parte daquilo por uma escolha pessoal a respeito de um assunto específico. Quando a Bíblia usa a palavra heresia, nas 8 das 9 vezes, não tem um aspecto negativo, não é mencionado como uma coisa ruim, é falado de maneira normal. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, só para vocês compreenderem o esquema, tá? Oi?
Lá vem com essa heresia, né? Mas esse é um conceito moderno mesmo, e não está errado. Mas no conceito bíblico, não é assim. Quer ver, irmãos? Observem comigo em Atos capítulo 5, o versículo 17. Atos 5, 17. Atos capítulo 5, o versículo 17. Esse versículo fala assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita ou a heresia dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. A palavra seita no texto bíblico é a palavra heresia, e não tem um sentido negativo, pejorativo. Então não é usado aqui para dizer assim, os saduceus são hereges. Não, pelo contrário, fala a respeito de um grupo de pessoas que tem uma opinião específica a respeito de um assunto. Para vocês verem que isso se repete, vá ao capítulo 15, só a título de curiosidade. Vá ao capítulo 15 e observe o versículo 5. Atos 15, 5. 15, 5 vai dizer assim: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita ou da heresia, teoricamente, dos fariseus, que haviam crido. Veja, os saduceus eram uma espécie de heresia, uma seita. Os saduceus, os fariseus, a mesma coisa. Agora olha o capítulo 24, para vocês verem no versículo 14. 24, 14. Atos 24, versículo 14, Paulo está dando o seu testemunho, e ele diz assim, 24, 14: porém eu confesso a você que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Irmãos, quando fala a respeito do caminho, está falando sobre o cristianismo. Para eles diziam que o cristianismo, que o movimento cristão, que era chamado de caminho, era também uma seita ou uma heresia, de certa forma, um grupo específico que tinha uma crença porque escolheu acreditar naquilo. Então, irmãos, a palavra heresia, ela está contida na Bíblia, nem sempre com um sentido negativo. No livro de Atos, na carta aos Coríntios e na carta aos Gálatas, ela é mencionada ao dizer a respeito de um grupo. Mas eu quero te mostrar que ela é mencionada em um sentido, sim, negativo, e é esse texto a base do nosso estudo. Vá a 2 Pedro, por favor, irmãos, ao capítulo 2. E aqui eu tomo como ponto de partida dessa pequena série que nós vamos fazer. 2 Pedro, capítulo 2, observe comigo o versículo 1, 2 e 3. E esse é um texto importante. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1, 2 e 3, o texto bíblico diz assim, através de Pedro: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias ou opiniões e crenças destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado ou envergonhado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, eles farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não demora, e a sua destruição não dorme. Essa menção de Pedro, ela traz para nós a compreensão moderna de heresia.
Pedro, irmãos, quando ele escreve essa carta, ele escreve à comunidade religiosa espalhada por regiões daquele mundo conhecido. Quando Pedro escreve de maneira específica, ele manda aquela carta que seria compartilhada com as igrejas daquela região, e era típico isso. Mandava uma carta para a igreja de Lafayette, ela compartilhava com Belo Horizonte, com Carandaí, Barbacena, Itaverava, aquela carta se tornava pública, e todo mundo diria: essa é uma carta do apóstolo Pedro, uma carta que trazia credibilidade e autoridade apostólica. E Pedro então ele vai dizer: da mesma maneira que no meio do povo judeu sempre existiram falsos profetas, se preparem, porque falsos mestres também vão se infiltrar no meio da igreja. Pedro está dizendo para nós algo que é totalmente óbvio, irmãos. Sempre na história do povo de Deus, a verdade sempre teve caminhando ao seu lado a mentira e o engano. Sempre apareceram aqueles que pregaram mensagens falsas. Uma leitura do Antigo Testamento vai revelar falsos mestres, falsos profetas, homens que pregavam mensagens mentirosas. O livro de Isaías menciona isso, e outros textos bíblicos também mencionam mensagens fraudulentas de profetas falsos. E o que Pedro então vai dizer? Falsos profetas estiveram na história do povo de Deus, e falsos mestres também estarão no meio da igreja. E Pedro então vai dizer que o problema desses homens é que eles transmitem opiniões, escolhas pessoais, ideias próprias que são destrutivas, heresias destruidoras. São pessoas que creem de uma forma a respeito de um assunto específico, que aquilo é destruidor, aquilo arruína o conceito verdadeiro, aquilo arruína a obra da verdade, e aquilo até perturba e danifica as pessoas que recebem aquela mensagem. Irmãos, heresias destruidoras foram declaradas por Pedro como algo que tomaria lugar no seio da igreja. E eu afirmo isso para vocês: tem pessoas com opiniões pessoais que causam destruição, crenças que não são aprovadas pela Escritura, crenças que não poderiam ser toleradas, irmãos, mas que são transmitidas para as pessoas e acabam destruindo, porque são pessoas que toleram coisas que a Bíblia não tolera, pessoas que ensinam o que a Bíblia não ensina, pessoas que falam não é bem assim e começam a dar um significado paralelo para as coisas que Deus diz, pessoas que têm esse tipo de visão e logo então começa a deturpar aquele conceito verdadeiro, porque ela vai chegar e dizer: não, mas eu acredito assim, mas eu penso assado, eu entendo que é desse jeito, eu não concordo que é assim. A pessoa começa a falar dela mesma e logo então aquela opinião pode se tornar um grande problema e uma ferramenta de destruição. De maneira geral, quando a gente pensa na ideia da heresia, a heresia é um negócio assim que costuma atrair atenção para aquela pessoa especificamente. É como se eu chegasse e dissesse assim: olha para mim, observa, olha que eu tenho uma opinião para te dizer, olha que eu tenho algo para te falar. Costuma ser algo novo, algo que eu recebi, algo que é novidade, algo que vai assim mudar mesmo o conceito. E a pessoa então, é como se ela dissesse: muda, posiciona os holofotes aqui, porque agora eu vou trazer um negócio novo, eu tenho algo para dizer, ou algo para que Deus me mandou fazer. Muitas heresias começam assim, com pessoas orgulhosas que receberam algo novo, uma missão nova do Senhor, receberam uma palavra diferente daquilo que estava sendo dito, então elas começam a transmitir esses conceitos. Só que olha onde é o problema, porque a pessoa faz isso, ela atrai os olhares para ela, mas de maneira geral essas pessoas costumam pisar na bola, e logo que elas caem, aqueles que ficaram focados nelas acabam indo junto, e isso é parte de um processo que frustra. Mas irmãos, é isso que Pedro está dizendo. Nós estamos hoje no ano 2019, Pedro disse isso
no ano 65 aproximadamente. Olha que faz mais de 1900 anos que essa palavra foi falada. E Pedro disse: igreja, toma cuidado, porque heresias destruidoras vão tomar lugar no meio da igreja. E Pedro, ele usou umas palavras para qualificar esse tipo de contexto. Ele fala que são homens falsos, ele fala que esses homens agem dissimuladamente, ele fala que a heresia é destruidora, ele fala que o ensino é libertino e as práticas, e que o ensinamento é fictício. Prestem atenção, irmãos, nessas 5 palavras: falso, dissimulado, destruidor, libertino e fictício. Pedro usa essas palavras para dizer que tudo isso está envolvido nessas opiniões, nessas heresias. A gente precisa também deixar claro aqui que quando a gente fala dessas opiniões destruidoras, elas podem ser algo novo que a pessoa inventa, mas aquilo pode ser uma reinterpretação ou um uso errado do texto bíblico. E admitam comigo um fato aqui, irmãos: história, ela é pessoal, ela está em um contexto da história. História é história, que eu vou ser mais específico sobre isso, mas pense, minha história é minha história. Aquilo que aconteceu comigo na minha época de criança, de jovem, de adulto, é parte da minha história, pode não ser parte da sua. Sua história é diferente, a época é diferente. Só que uma das coisas mais comuns na igreja hoje é que muitas das coisas estranhas que a gente observa na igreja é que o povo vai lá, pega algo na história de um elemento e quer fazer de algo histórico uma verdade ou uma doutrina. Não se faz teologia em cima de história. Irmãos, é aí que está um problema na teologia de muitas igrejas. É que eles não ensinam o ensino bíblico. Eles pegam histórias bíblicas e pegam fatos históricos e transformam fatos em doutrinas. Um exemplo: eu poderia pegar o ensino de Jesus, o ensino de Pedro, o ensino de Paulo e ensinar o ensino. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vida de Paulo e vou dizer: Paulo, ele pegou um lenço e ele então deu aquele lenço e o homem foi curado. Pedro, ele andava e a sombra projetada de Pedro curava as pessoas sobre quem a sombra passava. Aí eu falo: não, é isso, Deus vai curar pela minha sombra. Essa é como se fosse uma doutrina bíblica. Só que reparem, irmãos, o povo só escolhe o histórico que agrada. Ninguém quer pegar o aspecto histórico negativo, que exige, que tem um custo. Um exemplo bobo. Eu quero então assim, que meu lenço cure alguém, mas ao mesmo tempo, eu não quero ir lá na história, pegar meu menino filho, fazer um altar de pedra e botar ele lá e comer e amar, que vou fincar a faca no menino, ou que vou sacrificar alguma coisa, irmãos, ou que vou fazer como no livro de Atos, vender meus terrenos, casas e bens e dar para o povo. É uma escolha do aspecto histórico que melhor agrada. Esse é o problema da teologia, irmãos. Teologia que se baseia em fato histórico não conta, isso não é teologia. Nós usamos fato histórico para ensinar aplicação, para ensinar um princípio contido no ensino. Só que quando alguém começa a usar história e transformar história, que é individual, particular, temporal, e que história é história e tem a ver com um momento específico, e começa a transformar aquilo em doutrina e regra, isso não é ensino bíblico. E eu afirmo para vocês, irmãos, mais da metade ou 90% das igrejas baseia doutrinas em eventos históricos. E história não pode ser um movimento de ensino desse tipo. Como o senhor falou a respeito do sacrifício, né? De Sim. Isaac e tal. Sim. Nós sabemos que Deus tinha uma denominação por 12 anos que usava isso 2 vezes por ano para fazer a fogueira. Sim. Você vê, isso não... Então, é a parte... Né? Sim, pega uma coisa histórica e ensina como se aquilo fosse uma verdade. Exato. Irmãos, um outro exemplo, só para vocês pensarem o seguinte: um evento histórico, que é um evento precioso que move o coração da gente, que é motivador.
Pedro e João são livres da prisão, saem da prisão, eles vão até a comunidade religiosa, vão até a igreja. Quando a igreja se reúne, Pedro e João contam como aconteceu a libertação deles da prisão e as ameaças que eles receberam. Eles então começam a contar o que aconteceu e juntos eles e a igreja começam a orar. E eles oram falando: Deus, eu quero pedir que o Senhor ouça o que eles estão fazendo, as ameaças deles, e nós pedimos que o Senhor nos livre das garras deles, nos use para pregar a palavra. Enquanto isso, o Senhor estende a mão e opera milagres através de nós. Resumindo, o que eles disseram? Ajuda-nos a fazer o que nós podemos, enquanto o Senhor faz o que nós não podemos. Eu posso pregar, eu não posso operar milagre. Eu posso pregar e Deus pode operar milagres através de mim, mas não está no meu poder. E Pedro, João, os apóstolos entendiam isso. E quando eles oraram, o que aconteceu? O lugar tremeu e eles ficaram cheios do poder do Espírito e coisa e tal. Aí eu pego aquele evento histórico, a gente começa a fazer um movimento aqui na igreja, que nós vamos ter que orar até o prédio tremer. Irmãos, existe embasamento para isso? É um evento histórico, o prédio tremeu, mas tem que tremer todo dia? Exemplo, lá na festa do Pentecoste, não é um mérito doutrinário, é um mérito, estou falando do evento, é o mérito da ocasião. Desceu a língua de fogo com um evento, um vento, uma coisa lá que aconteceu no cenáculo do Pentecostes. Aquilo tem que acontecer hoje, irmãos? É um evento histórico, é um fato, é uma coisa que está numa época e num momento. Aí o que eu vou esperar? Nós vamos ficar reunidos aqui, vai vir um som como um vento impetuoso e vai descer língua como de fogo e todo mundo aqui vai ter a mesma coisa? Irmãos, a minha pergunta sempre é: aquilo aconteceu lá, foi um evento histórico, aquilo tem que acontecer em todos os lugares? A sombra de todo pastor tem que curar todo mundo? Ou o prédio tremer quando o povo de Deus ora tem que acontecer? Irmãos, fatos históricos. E esse é um aspecto onde muitas coisas erradas surgem no seio da igreja, quando a gente pega aquilo e quer usar em aplicação para hoje como uma regra. O que acontece com a igreja, a gente tem que admitir, irmãos, que é um cenário natural. As pessoas, elas estão procurando alguma coisa que mude a vida delas e que satisfaça as necessidades delas. As pessoas estão buscando algo assim que traga bem-estar, e acaba que o pessoal hoje ele não consegue ver a igreja como era no passado, no sentido assim: eu vou lá para adorar a Deus, para aprender de Deus. Hoje a igreja é vista como uma instituição de promoção do bem-estar. Ela deve ser uma instituição de promoção do bem-estar em algum nível, mas essa não pode ser a imagem da igreja. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, quando eu olho para a igreja eu penso assim: o que é a igreja para mim? Um lugar onde um povo em comunhão aprende os ensinos do seu mestre. É um lugar onde discípulos se reúnem para aprender do mestre e para fazer o que ele ensina. Isso para mim é a igreja. Mas quando a gente olha para a igreja moderna, ela não é vista dessa forma. Existe nela um aspecto de promoção do bem-estar que muitas vezes faz com que o povo não veja a igreja como um lugar de ensino, de comunhão e de adoração, o que é um problema. Mas essas igrejas têm um poder de atrair muito grande, elas atraem as pessoas, porque, irmãos, todo mundo está querendo alguma coisa no final das contas. Ou a gente está precisando de dinheiro, ou de cura, ou de restauração familiar. Se tiver alguém que não precisa de nenhuma dessas coisas em nenhum nível, levanta a mão, dá um glória a Deus que você está no céu, porque eu preciso de alguma delas, todo mundo precisa, né? Não tem jeito, todo mundo em algum nível está buscando isso. A gente fala: eu vou lá para buscar isso. Mas aí algumas se perdem naquele meio. Mas é curioso, né, que Deus vai atraindo as pessoas e muitas delas começam a buscar o que está por trás da cortina de fumaça, né? Isso é que é legal, né? Isso me deixa feliz. A rebanho distribui. É isso. Então isso é legal, porque nesse meio tem aqueles que ficam presos ali na fumaça e tal, e não veem que aquilo ali é supérfluo, mas logo começam a querer buscar o alimento sólido do conhecimento. E o que normalmente acontece é que quando as pessoas chegam nesse ponto, elas não querem mais ficar nessas igrejas, elas vão procurar outros grupos específicos onde elas podem receber o ensino bíblico. E sabe, irmãos, é aí que está
uma coisa assim, que a gente sempre tem falado, e é uma preocupação, e quero sim trabalhar isso com vocês daqui para frente. A gente nunca pode duvidar do ato da fé, jamais. Não é meu lema nunca, né? Eu quero acreditar, até que me prove o contrário, que todo mundo é honesto, que tudo é verdadeiro, mas eu vou fazer tudo isso pelo crivo da Bíblia, e a gente então logo vai levar tudo em consideração, entendendo que existe um movimento muito articulado por Satanás para enganar. Eu não olhei as passagens com vocês, irmãos. Jesus Cristo disse em Mateus 24, 4, 5 e 11, que nos últimos dias sobreviriam falsos cristos, falsos mestres, que enganariam a muitos. Depois Paulo vai dizer para os coríntios, cuidado com os enganadores. Paulo vai dizer para os gálatas, cuidado com os enganadores, nem que apareça um anjo do céu pregando algo que contradiz o ensino bíblico, foge. Paulo vai dizer para os colossenses, ninguém engane vocês com argumentos humanos. Depois Paulo vai dizer para Timóteo, no final dos tempos surgirão homens com motivações erradas. O povo não vai querer ouvir a verdade, mas vai buscar fábulas e mentiras. João vai dizer na primeira carta que, como nós sabemos que o anticristo virá, anticristos já estão operando agora, disseminando mensagens falsas. João também vai dizer, enganadores estão andando pelo mundo afora, e Pedro vai dizer que homens trariam heresias destruidoras na motivação de ganhar alguma coisa. Meus irmãos, heresia faz parte da história da igreja, mas uma pergunta que alguém vai dizer e poderia fazer é: como que eu posso identificar uma heresia? Qual é o critério? Porque o critério é a Batista Livre, o critério é a Batista tal, a quadrangular, a presbiteriana, a metodista. Qual é o critério que julga uma heresia? Para concluir, irmãos, e hoje a gente teve uma aula mais dinâmica, né? Assim, no sentido de abrir um conceito, porque hoje o que nós estamos fazendo é, de maneira geral, estou tentando provar para vocês que esse é um assunto pertinente e que ele é útil. Então, é uma aula para mostrar que o assunto ele é relevante. Eu observo pelas observações que vocês fizeram que todo mundo vê relevância nesse assunto. Mas o que eu gostaria que a gente levasse é o que está em Efésios capítulo 4. A gente vai concluir aqui com esse texto, porque ele serve como a base para a nossa observação bíblica e também mostra como o cristão deve ser. Veja Efésios capítulo 4, o versículo 11 até o versículo 16. Eu vou ler essa passagem mostrando esse assunto. Efésios 4, 11. Efésios 4, 11. O apóstolo Paulo diz aos Efésios a seguinte palavra, falando de Jesus: ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, para que eles desempenhem o seu serviço, para que a igreja de Cristo seja edificada, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina ou crença, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é o próprio Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo deixa um conceito para nós. Existe na mente de Deus um plano quando Ele concede líderes para a sua igreja. A motivação de Deus e de Cristo
é que o cristão seja preparado para servir, para que ele amadureça e para que ele seja capaz de resistir os ventos de doutrina, aqueles argumentos astuciosos, astutos, que os homens trazem para enganar o povo de Deus. É preciso seguir a verdade, irmãos, e a verdade deve ser seguida em amor, porque a verdade não é para ser seguida sozinho, a verdade é para ser seguida em comunidade. E Paulo vai dizer: siga a verdade, e não seja como um menino que é levado de um lado para outro, porque menino, criança é assim, né? De sonho em sonho, de ideia em ideia, de propaganda em propaganda, de oferta em oferta, uma criança vai daqui para ali, né? Ele quer ser astronauta, ele quer ser jogador de futebol, ele quer ser engenheiro, médico, ele quer ser veterinário, e daqui vai. Uma criança é levada para todo lado. Mas o cristão, ele não pode ser assim. O cristão não pode ser orientado por todo ventinho de ideia que surge. E é por isso que a igreja precisa ser uma instituição onde pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas conduzem a igreja em um processo de maturação pela verdade. E o meu desejo nessas aulas daqui para frente, onde quero falar com vocês sobre o gnosticismo, sobre o movimento judaizante, sobre alguns movimentos que vieram depois do ano 100 e sobre alguns conceitos modernos perigosos. Enquanto a gente falar um pouco deles, eu quero mostrar para vocês, irmãos, que a verdade é o elemento, é a âncora que precisa segurar toda a crença. Não tem a ver com o costume de igreja, até porque, né? Eu já tenho falado para vocês que eu sigo e sou pastor dessa denominação específica, mas não tem comprometimento nenhum com nada que a Batista Livre tem que é contra a Bíblia, né? Não tem comprometimento nenhum com nada da história que é errado, se for errado. A gente tem uma igreja que tem uma história, mas a gente é bíblico. E se num dado momento a gente descobre que aquele grupo crê em algo que está contra a Bíblia, a gente fica com a Bíblia e vida que segue, né? Porque às vezes vai dizer assim, não, ele faz teologia a partir da crença da igreja dele, ou porque a liderança da igreja dele crê assim, assado. Irmãos, não é a ideia, não é o que eu quero, e não é o que nenhum líder pode querer. Tem que ser um estudo sem preconceito, sem pressuposto, tendo a verdade como o que baliza o ensino. Irmãos, não sejam como meninos levados de um lado para outro. O lance é, fica com a verdade tem que ser o elemento que norteia.